Pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Juscelândio Souza e a gente vai trabalhar com raciocínio lógico. Vocês vão ver que é uma grande viagem, é uma disciplina saborosa, muito interessante e tenho certeza que vocês vão adorar, vão gostar. E a gente vai começar, inclusive, mostrando que, primeiro, raciocínio lógico é um caminho sem volta. Você tem que estudar porque cai em praticamente todos os concursos, tá? Inclusive, o edital de vocês, eu estive dando uma olhada, o conteúdo do edital de vocês, ele envolve os 3 principais tipos de raciocínio lógico. Portanto, ao estudar o conteúdo desse edital com a gente, vocês estarão se preparando para outros concursos também, entendeu? Inclusive, diversos concursos de nível superior, de ensino médio e assim por diante. Estou gostando muito, é interessante saber que há pessoas aí por esse país inteiro querendo vencer. E o melhor caminho hoje em dia, o caminho mais justo, o caminho mais interessante é concurso público, tá? E aí o Instituto Educar, Cursos Educar, realmente está de parabéns aí para trazer para vocês isso aí. Bom, eu vou me apresentar aqui. Eu sou graduado em Economia e sou especialista em Gestão Financeira, faço mestrado em Contabilidade, né? Estou quase concluindo. Sou autor de alguns livros. Coloquei aqui só os 2 mais vendidos, né? Porque já são best-sellers. Inclusive o livro O Raciocínio Lógico Argumentativo, que a gente, pela editora Clube de Autores, há outras editoras aí convidando, mas eu gosto muito de empresas que estão começando, né? Porque ideias novas levam a gente a trabalhar realmente com coisas novas. E por isso que eu estou adorando esse ambiente aqui. A gente já vai começar agora mostrando o conteúdo, né? Com o qual a gente vai trabalhar. Ok, tudo bem. Isaac Santos, boa noite para o Isaac aí. Estou de olho aqui, tá, pessoal? Estou de olho aqui no chat, aqui, comentários, alguma coisa, e vocês podem perguntar. Por uma questão de método, pode ser que eu leve aí um minutinho, 1 minuto e meio, mas eu sempre vou pedir, aguarde um pouquinho fulano, que eu já vou te responder e tal, e vai dar tudo certo, tá bom? A Maria Sônia, boa noite, Maria Sônia, também está conectando aqui. Muito legal, hein? Me senti muito bem aqui. Bom, não parece, mas sou um pouco tímido, mas, por incrível que pareça, a gente transforma isso aí em algo maravilhoso, né? Eu tento entender vocês. Então, vamos lá, então. O conteúdo, pessoal. Sobre o conteúdo, é muito importante você prestar atenção na forma como o edital aborda raciocínio lógico. Professor, por que isso é interessante? É simples. Só pela forma como o edital predispõe o conteúdo, a gente já consegue, por exemplo, avançar, vocês vão achar estranho, mas é verdade, a gente já consegue avançar em, digamos, 5% da prova. Professor, como assim? É porque a forma como o conteúdo é disposto nos leva a perceber que, por exemplo, um dado interessante, que a banca poderá misturar os 3 grandes tipos de raciocínio lógico. Ok, então a gente já começa por aqui. Então a gente não vai apenas ler o edital. Isso vocês já leram. Vocês estão aqui para ver algo mais interessante. Eu preciso trazer um plus aqui para vocês. Eu preciso trazer para vocês algo novo, não é? Então o que acontece? Vamos fazer aqui um panorama, uma visão geral desse edital. Bom, primeiro, o edital cobra, como eu já falei, os 3 principais tipos de raciocínio lógico. Quais são eles, professor? O raciocínio lógico, eu vou colocar para vocês na ordem, digamos, na ordem lógica. Raciocínio lógico argumentativo, depois, raciocínio lógico matemático, também chamado de quantitativo, porque a diferença entre um e outro, entre o matemático e o quantitativo, é uma diferença bem tênue, e, na verdade, os autores acabam misturando um com o outro, então vamos chamar apenas de raciocínio lógico matemático. E o terceiro grande tipo, que é o raciocínio lógico espacial. Eu chamo de espacial, alguns autores preferem chamá-lo com outros nomes, mas não nos interessa aqui muito o nome do tipo de raciocínio lógico. Mas o que ele faz, né? O que ele nos mostra?
Que caminho ele nos mostra, né? O que é raciocinar? Raciocinar é buscar, dentre diversos caminhos, aquele que conduz de forma mais eficaz ao seu objetivo. É isso que é raciocinar. Então, na verdade, amiguinho, como eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus cursos, né? Você já nasce sabendo raciocinar. O que a gente vai fazer aqui, o que eu, o professor Jusilândio, o que o Instituto Educar, né? Todo esse esforço aqui nosso é levar você a dar o pontapé inicial, tá? Então, nesses primeiros 5 minutos, você vai se acostumar com o meu método, vou dizer para você como a gente vai estudar. E o nosso maior objetivo qual é? Levar você à aprovação. Então, nosso esforço maior vai ser esse. Ok, professor, o senhor parou nos 3 tipos de raciocínio lógico. E o senhor nos disse que ele pode ser dividido em raciocínio lógico argumentativo, raciocínio lógico matemático, também chamado quantitativo, que é o segundo, e o terceiro, raciocínio lógico espacial. Pois bem, vamos olhar agora o edital. Olha que interessante, é um dos editais mais completos de raciocínio lógico que eu já vi até hoje. Você agora deve estar assustado. Professor Jusilândio? Que isso, rapaz? Eu já vi editais onde você tem 15, 20 linhas falando sobre raciocínio lógico. E esse nosso edital, professor, que ele apenas traz 3 tópicos. Aí, quem pensa assim, está redondamente enganado, como a gente fala aqui na Bahia. Por quê? Porque, na verdade, cada tópico desse se desdobra. Então, primeiro fato, a banca está dizendo que vai cobrar os 3 tipos de raciocínio lógico. Então, é conteúdo pra caramba. Segundo fato, a banca fez uma disposição diferente da disposição natural, digamos assim. Então, a gente começa por raciocínio lógico. Deveria começar argumentativo, depois o matemático e depois o espacial. Mas vamos agora aos tópicos, entre aspas. Na verdade, são âmbitos do raciocínio lógico. Tópico número 1, pessoal. Observe aí. Princípios de contagem e probabilidade. Ok, aqui a banca está mostrando para gente que nesse tópico 1, ela vai cobrar o quê? Exatamente o que você pensou. Raciocínio lógico matemático ou quantitativo, né? Nosso abraço aí a Marina Monteiro, que acabou de dar boa noite. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda. Muito bem. Já no tópico 2, ele está dizendo resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências com números, com figuras de palavras. Vamos dividir o tópico 2. No tópico 2, até a palavra aí, porcentagens, ele ainda está trabalhando com raciocínio lógico matemático ou quantitativo, até porcentagens. Quando ele fala em sequências, e aí ele abre um parênteses e coloca assim, com números, com figuras e de palavras. É aí que a gente chama de raciocínio lógico espacial. Muito bem. O raciocínio lógico matemático ou quantitativo, que você está vendo disposto aí no tópico 1 e no tópico 2, até a palavra porcentagem, certamente você sabe do que se trata. Falou em matemática, professor, eu já vejo matemática lá desde a creche, né, o prezinho, o primário. Exatamente, né? O ensino fundamental você vê. Mas e sequências? Professor, o que é isso? Que coisa é essa, sequências? É exatamente o que diz a palavra. O que se faz aqui é testar para verificar se o aluno está preparado para entender a lógica sequencial, que a gente chama, eu prefiro chamar tudo de lógica espacial, tá? É a lógica que vai testar a sua orientação no espaço e no tempo. É uma lógica mais ou menos parecida com os testes de QI, né? Muito famosos na década de 80, né? Então, geralmente, polícia, Petrobras, empresas que trabalham com situações de risco, com situações de alta concentração, costumam pedir à banca, olha, por favor, cobre sequências, ok? Cobre sequências. Volto a dizer, hein? Você não está perdendo tempo com isso aqui.
Por favor, às vezes o aluno mais afoito diz assim, pensa assim, puxa, mas professor, é só ler o edital. Não, epa, amiguinho, se prepare para pensar. Isso aqui não é aula de balé clássico não, rapaz. Isso aqui, na verdade, é um convite ao raciocínio. Então você precisa se acostumar com as pegadinhas já desde o edital. Quem vai preparar a prova não está para brincadeira. Então a gente já começa a interpretar por aqui. Por quê, professor? Para a gente descartar aquelas questões que nunca irão cair nesse edital, nessa prova. Para a gente colocar aquelas questões que realmente vão cair. Ok? Então a gente só vai trazer aqui alguma questão ou algum conteúdo que pode não cair, somente se ele for extremamente didático para você entender o todo, tá bom? Somente nessa situação para não perder tempo. Muito bem. A gente vai então para o tópico 3 do edital e depois volta aqui ao que está entre parênteses. Então vamos lá. Isso, Isaac, muito bem. Destrinchar o edital é importante sim. Ok. Obrigado, hein? Eu já estava com medo. Pô, o pessoal está... De repente esse professor está achando que a gente não sabe ler o edital, rapaz. Não é isso não, hein? Então, tópico 3. Vamos ver comigo. Raciocínio lógico matemático. Olha que interessante. No tópico 3, ele está chamando isso aqui de raciocínio lógico matemático. Professor, mas o raciocínio lógico matemático quantitativo não era o do tópico 2? Amiguinho, olha a função desse hífen aí. Professor, hífen, que dado é isso? Todo mundo sabe, esse tracinho que está ligando aí a palavra lógico com a palavra matemático. Isso aí, ele está dizendo que nesse tópico 3, ele vai cobrar os dois tipos de raciocínio de uma vez só. Raciocínio lógico, ou seja, a lógica, quando se fala apenas raciocínio lógico e não cita qual é, está se referindo em geral ao raciocínio lógico argumentativo, argumentos. Então, será que você se esqueceu? Vamos falar de novo. Os 3 tipos. Primeiro, raciocínio lógico argumentativo é aquele que trabalha com palavras, com sentenças, né? Depois, raciocínio lógico matemático ou quantitativo. E, em seguida, raciocínio lógico espacial ou sequencial para alguns. Muito bem. Raciocínio lógico matemático, proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar com sentenças, a gente vai analisar proposições simples, vocês vão ver o que é proposição simples, a gente vai analisar proposições compostas, não há de que, Valson, a gente vai juntar tudo isso aí, rapaz, a gente vai colocar isso num baú, misturar, tá entendendo? E depois chegar às respostas em fração de minutos. Eu costumo dizer que o aluno fica surpreso, rapaz, quando começa a aprender isso. Fica tão simples as questões, ficam tão simples, mas tão simples, que você vai pensar assim, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Tá? Então é muito tranquilo. Ok, mas vamos deixar de blá, blá, blá. Vamos voltar lá ao slide no que nós guardamos na caixinha, né? Guardamos na gaveta aí, que está entre parênteses, né? Por que sequência com números, com figuras e de palavras? Será que não seria apenas calcular no caso de números? Será que não seria apenas observar no caso de figuras? Será que não seria apenas ler no caso de palavras? Não, amiguinho. Esses verbos que eu disse para você, você sabe que o verbo expressa ação? Então, calcular, observar e ler, isso é a sua obrigação. Todos nós precisamos, de certa forma, saber alguma coisa disso aí. O que raciocínio lógico cobra é algo mais. É muito além da matemática, muito além da simples observação e muito além da simples leitura. Professor, então esse curso vai me tornar o super-homem? Não, super-homem eu não prometo que você se torne não, hein? Até porque eu não quero concorrente. Mas que você vai ficar bom, caboclo. Mas muito bom mesmo. Inclusive em outras disciplinas. Por que em outras disciplinas? Porque raciocínio lógico ensina você a pensar, ensina você... Obrigado, Flávio. Raciocínio lógico ensina você a pensar, ensina você a manter a calma diante de todas as situações.
ensina você a ficar tranquilo diante das dificuldades, porque a dificuldade para você, depois dessa matéria, amigo, em qualquer outra matéria, dificuldade, será apenas uma mera cerca baixinha, transponível, que você vai dar um pulo bem alto, né? Sacudir os braços e dizer: obrigado, professor Juscelândio, obrigado, Instituto Educar, passei. E se puder, pode convidar a gente para comemoração, que eu adoro uma taçazinha de uísque de vinho, viu? Mas vamos lá. Ok. Valeu, Ellen. A Marina. Isso, Marina, isso mesmo, né? Já vejo aí que o pessoal já teve contato com alguma aula de raciocínio lógico, tá? Ok. Então, professor, já que não é simplesmente contar e calcular no caso de números, não é simplesmente observar no caso de figuras, não é simplesmente ler no caso de palavras, por que então ele disse sequência? É porque ele vai misturar tudo isso aí. Se eu disser para você assim, olha pessoal, para vocês, se eu perguntasse assim para vocês, o que a sequência 1, 2, 3, 4 e 5 diz para você? Você vai dizer, professor, são os números naturais aí, né? De 1 a 5. Ok, mas a banca não quer apenas isso. A banca quer saber por que alguém enumera de 1 a 5. Por quê? Qual o motivo? E se alguém enumerasse pulando, por exemplo, 2 números, né? 1, depois 3, né? E assim por diante. 5, e assim por diante. O quê? Onde ele quer chegar? Então, mais uma vez, raciocinar é encontrar o melhor caminho para chegar a um objetivo. O grande problema é que você não tem como combinar com a banca. A banca é que vai dizer qual é o caminho. Tudo que nós vamos fazer é descobrir o caminho da banca, o objetivo. Onde é que ela quer que você chegue, rapaz? Mas a gente vai começar com o princípio de contagem e probabilidade. E a gente vai dividir por uma questão didática. Vai começar primeiro com o princípio de contagem, depois com probabilidade. Se alguém de vocês já viu algum curso meu, provavelmente você percebeu que, em geral, eu começo com o tópico 3, com raciocínio lógico argumentativo, ok? Em geral, eu começo com raciocínio lógico argumentativo. Entretanto, aqui a gente vai começar pelo começo, né? Todo início é o princípio de um grande começo, né? Aí vai começar com o princípio de contagem. Professor, mas qual é a diferença? A diferença é a abordagem do edital. Em geral, a gente começa com a lógica proposicional, com palavras, etc., quando o edital trata ou apenas disso, apenas da lógica argumentativa, né? Ou lógica argumentativa mais um pouco de lógica matemática. Neste caso aqui, o edital, como a gente fala aqui na Bahia, desculpa a expressão, botou para lascar, rapaz. O edital está cobrando de você um pouco de tudo, ok? Então, neste caso, a gente já precisa cortar o mal pela raiz. A gente vai começar com o princípio de contagem, né? Um pouco de análise combinatória, depois a gente vai ver probabilidade, aí sim a gente vai ver raciocínio lógico espacial e depois o argumentativo. E vamos nos preparar para o pior, porque o que vier é lucro, né? Por falar nisso, as nossas questões serão questões, eu já estava me esquecendo de dizer isso, não posso me esquecer. As primeiras questões, se você já viu algum curso meu, elas são questões que eu abordo em praticamente todos os cursos. Porque são questões selecionadas a dedo, porque são didáticas, complicadas, e elas nos ajudam a entender em outras questões. Então, você vai resolver uma questão e vai te ajudar a resolver mais 100 ou 200 daquele estilo. São questões didáticas. Então, professor, nessa questão já vi o senhor corrigir. Acompanhe de novo, porque se eu estou repetindo é porque realmente é uma questão puramente didática. Então, neste bloco de questões que a gente vai resolver aqui, que a gente vai pedir que você resolva em casa para o próximo encontro, esse bloco de questões, ele pode ter questões repetidas de outros cursos meus, que são questões que eu repito por questão didática. No próximo encontro, você vai ver, se você já viu o curso meu de raciocínio lógico, você vai ver que são questões inéditas em meus cursos. Então, são questões mais específicas, voltadas diretamente para o que eu tenho, assim, convicção de que a sua banca vai cobrar pela análise do edital, pela análise de provas anteriores e assim por diante, tá? Então,
Característica principal de nossas primeiras questões são questões de lascar, rapaz. São aquelas questões que realmente o camarada botou para F. Mas, professor, uai, se você for mineiro, oxente, se você for baiano, e assim por diante. Professor, não seria melhor se eu começar por questõezinhas mais simples, o beabá, né? Bilu, aquela coisinha para eu conseguir resolver fácil. Rapaz, esquece isso. Isso aqui é aula de raciocínio lógico, tá? Não é balé clássico, por favor, desculpe se alguém gosta de balé, né? Agora, sem blá blá blá, espero que não haja dúvida, né? Eu sempre passo essa meia hora preparando o aluno para o tipo de curso, porque senão a gente tem que parar a aula, às vezes, para responder perguntas sobre modus operandi, né, do curso, e isso às vezes atrasa um pouquinho. Não que você não possa perguntar, fique à vontade, tá? Mas eu já elimino grande parte das perguntas, já dando essa aula de que tipo de curso estamos fazendo. Muito bem, como eu disse para vocês, a gente vai começar com o princípio fundamental da contagem. Pela primeira vez você vai aprender a contar. Você vai ver que lá na matemática que você estudou no colégio, era tudo uma convenção, né? Você, na verdade, fazia repetir igual papagaio aquilo que te diziam. E até hoje, muitos de vocês talvez não saibam para que servia a equação de segundo grau. Para que servia x uma linha, x duas linhas? Para que servia a forma de Bhaskara? E talvez tem gente até hoje querendo encontrar o Bhaskara para dar ali uns tablefes, uns cascudos, né? Porque não sabia para que servia. Muito bem. A lógica ensina você a viver. E vamos começar a viver, né? Vamos começar a mostrar como é que isso funciona. Rapaz, você vai se apaixonar tanto por isso aqui, que a sua mulher, sua namorada, vai entrar em parafuso e dizer: você está me trocando pelo Instituto Educar, você está me trocando pela lógica. Por favor, espero que ela não diga que você está trocando ela, né? Ou ele, pior ainda, dizer que está trocando pelo Jusilândio, né? Mas vamos lá, sem blá blá blá, né? Vamos lá, de vez em quando a gente dá uma pitadazinha aqui para tirar alguns sorrisos, algumas risadas, porque o negócio é feio, rapaz. É gostoso, mas é difícil, viu? Vamos lá então.